Nossa saudação a todos nossos queridos irmãos, amigos, e também os que nos acompanham pela internet. Saudamos com a graça do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar lendo uma porção da palavra para a nossa meditação no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao 17, ou seja, todo o capítulo 1. Leitura alternada. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, tomou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalma? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença e suplicamos a direção do Teu Espírito, para que o Senhor esteja nos conduzindo na compreensão desta palavra. Nós pedimos ao Pai, porque nós dependemos totalmente do Senhor, para a compreensão da mesma. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós meditaremos sobre o tema: não tentes fugir de Deus. Eles perguntaram para Jonas: que passas contigo? E eles sabiam que aquele homem fugia da parte de Deus, ou da presença de Deus. Meus irmãos, Jonas, ele foi um profeta que profetizou no Reino do Norte por volta do século 8 antes de Cristo, 8º século antes de Cristo. E o Reino do Norte havia se afastado de Deus e afastado também dos propósitos de Deus. E Jonas foi colocado ali também para testemunhar no Reino do Norte de Israel. Quando num determinado momento o Senhor o chama e dá-lhe uma incumbência: você vai até Nínive. Nínive era a capital da Assíria, o Império Assírio ficava mais ao norte. E você vai para declarar a minha palavra àquele povo, porque a sua maldade subiu até mim. E o Jonas, quando ouviu isto, ele ficou muito contrariado e se dispôs a fugir da presença de Deus. Desceu para o porto de Jope para ir a Tarsis, que era justamente o contrário de Nínive. E é interessante, ele não queria ir a Nínive, uma que eles eram bastante nacionalistas, os judeus, israelitas. E aqui nós vimos aí um pouco de xenofobia, ou seja, resistência, ou até mesmo ódio a estrangeiros. E ele tinha uma justificativa, porque a Síria era um povo inimigo de Israel e constantemente estava em conflito com Israel. E até não demorou muito para que a Síria levasse Israel cativo. Viu? Sempre é bom lembrar, a Síria levou o reino do norte cativo e a Babilônia levou o reino do sul. Viu? Quando a Babilônia levou cativo, não foi o reino de Israel do norte, mas foi do sul. O reino do norte já estava sob o poder da Síria. Então Jonas, ele resistiu a essa vontade, essa ordem de Deus, e tentou fugir de Deus. Compra uma passagem para Tarsis e embarca. E ali vai lá para o porão do navio, deita e começa a dormir tranquilamente. De repente veio uma grande tempestade sobre o mar e estava a ponto de despedaçar o navio. Os marinheiros ficaram apavorados, clamando aos seus deuses, suplicando, e nada acontecia. Cada vez mais o mar enfurecia. Já começaram a jogar as cargas ao mar para aliviar. E não sei se foi por acaso ou o mestre do navio notou a ausência de alguém, ou por acaso foi lá no porão e deparou com Jonas dormindo. Todo mundo apavorado, o Jonas dormindo tranquilo. Ele perguntou: mas o que passa contigo? Aí ele disse: olha, todo mundo está clamando, cada um ao seu Deus. Comece a clamar ao seu Deus, para que quem sabe ele possa
aliviar, possa nos atender. Só que as coisas continuavam piorando. E ele teve uma ideia, o mestre do navio, lançar sorte para descobrir de quem era a culpa de tudo aquilo. E a sorte recaiu sobre o Jonas. E aí eles apertaram o Jonas. Mas quem é você? Aí ele se identificou. Eu sou hebreu, eu temo ao Deus verdadeiro, que o Deus do céu, que fez a terra, o mar, o Deus soberano. E eu estou justamente fugindo desse Deus. Como disse que ele mesmo declarou isso. Então ele perguntou: o que é que a gente deve fazer então, para que esse Deus seu possa nos livrar? Ele disse: olha, a única solução é vocês me lançarem ao mar. E eles assim o fizeram. Primeiramente, pediu perdão para Deus: olha, que o sangue desse homem não pese sobre nós, nos livra, nos alivia, e lança o Jonas ao mar, e a tempestade acalmou. Deus providenciou um grande peixe para engolir a Jonas e depois levá-lo de volta à praia. Meus irmãos, esse texto é muito importante, uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. E primeiramente vamos refletir sobre o que leva alguém a tentar fugir de Deus, fugir da presença de Deus. E tem vários motivos. O primeiro deles que eu queria colocar aqui, sei que tem outros, não conseguimos citar todos, mas alguns. Primeiro é quando você discorda de Deus, quando não concorda com alguma coisa que Deus exige ou requer, ou através da sua palavra, alguma outra coisa, vai provocando aquele distanciamento. Talvez você não vai fazer como Jonas, né? ou fugir para outra cidade. Mas o seu coração vai se distanciando de Deus, vai se afastando de Deus, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel. E o Jonas, quando ele recebeu aquela ordem de Deus, ele não concordou. Ele achava que aquilo era um absurdo, como Deus ia pedir uma coisa tão absurda daquela. A Síria era os seus inimigos. A Síria vivia atentando contra eles constantemente, como mais tarde a gente vê, quando o rei da Síria, o Senaqueribe, foi lá afrontar o Ezequias e todo o povo de Israel. E mesmo o Jonas, que viveu antes de Ezequias um pouco, naquele tempo já havia esse conflito. E o Jonas, humanamente falando, até que se justificaria, né? Tirando um pouco da xenofobia aqui, da resistência ao estrangeiro e coisa dessa natureza, mas muitas vezes a gente não concorda com Deus, e começamos a esfriar, começamos a nos distanciar de Deus. Isso vai trazendo uma sequência, há vários elos dessa corrente. Quando você não concorda com Deus, a primeira coisa que você vai fazer é desobedecer a Deus. Quando você desobedece a Deus, você está dizendo que não concorda com Ele. E a coisa mais natural, e faz parte da natureza do homem, é a desobediência. E sabemos que a desobediência é a mãe de todos os pecados. O primeiro pecado foi a desobediência lá no Éden. E a desobediência não precisa ser ensinada. Você vê uma criança, a primeira coisa que ela aprende é desobedecer os pais. Faz parte da natureza humana. Então nós devemos estar muito atentos quando nós olhamos essa situação do Jonas, de tentar fugir da presença de Deus. Nós censuramos, parece uma coisa absurda, mas às vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas, não é tão diferente do que o Jonas havia feito. Tentando fugir da presença de Deus,
tentando esconder-se de Deus, por não concordar com Deus, vem a desobediência. Outra questão também que afasta-nos de Deus é a arrogância, a prepotência. Quando o homem acha que está do mesmo nível de Deus, acha que já sabe tudo, conhece tudo, e que pode resolver os seus próprios problemas. Nós estamos estudando aqui sobre evangelizar pela manhã. E uma coisa que é uma ordem de Deus é a gente ir e pregar o evangelho. Deus mandou Jonas ir e pregar, e ele não concordou. Ele tentou fugir de Deus. Muitos estão fazendo isso. Deus está mandando, ordenando que você vá, anuncie, pregue o evangelho, e você está tentando fugir de Deus, ignorando a ordem de Deus, desobedecendo a ordem de Deus. Eu até pensando que determinada camada social não merece o evangelho. O primeiro campo que eu fui trabalhar, Estrela do Sul. Eu sempre estou envolvido com o Sul, né? Lá em Minas Gerais. Aí tinha um presbítero lá, que a igreja ficava lá no alto, no monte assim, e eu ficava lá transitoriamente, ia lá e ficava em Monte Carmelo, eu pastoreava duas igrejas. Aí ele me chamou lá da igreja, se avistava toda a cidade. Ele começou a me apontar: olha, aquele lá mora o fulano de tal, mas lá nem adianta você ir pregar lá. Aquela lá mora outro fulano lá, não adianta você ir lá. Lá não adianta você ir. Eu falei: então o que eu estou fazendo aqui? Se não adianta pregar. Às vezes isso a gente passa na mente das pessoas. E isso é desobediência. Quando você imagina classificar, se Deus mandou você ir, mesmo que pareça absurdo, você vá. Deus disse para Jonas: Jonas, vai a Nínive. É uma coisa absurda? É. Mas Deus tem um propósito: vá, obedeça. E para obedecer a Deus, você tem que às vezes passar por cima do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância e do seu eu, do seu egoísmo. Isso nos afasta de Deus, isso faz com que nós nos distanciemos mais e mais de Deus. O Jonas, ele entendeu que a ordem do Senhor era absurda e não concordou. A pior coisa é discordar de Deus, é não concordar com Deus, com aquilo que Ele estabelece na sua palavra. Porque nós sabemos que você lê a palavra de Deus, acha bonito, mas quando você vai praticar, você não pratica aquilo. Isso consiste o quê? Em desobediência. No momento que você lê um texto da palavra de Deus e você ignora aquilo, por alguma razão você não coloca em prática, você está se distanciando de Deus, está fugindo de Deus. E quando você não está em harmonia com Deus, em comunhão, a presença de Deus incomoda. Então, muitas pessoas estão tentando fugir da presença de Deus, por várias razões. Outra questão que leva a uma reflexão aqui: as consequências de tentar fugir de Deus, da presença de Deus. Esse ato de distanciar-se de Deus traz consequências gravíssimas. Gera tempestade, confusão, problema, coloca em risco a vida e a segurança daqueles que estão ao seu redor. Quando você tenta fugir de Deus, para onde você vai levar tempestade. Você vai levar tempestade para a sua família, ou seja, problema, confusão. As coisas começam a dar errado lá na sua casa, você está perguntando por quê?
Às vezes as coisas não estão dando certo, é problema em cima de problema, e nós, às vezes, ficamos até questionando a Deus, até murmurando e achando que Deus está sendo injusto. Ao invés de parar e refletir e perguntar para você mesmo: será que não tem alguma coisa errada? Será que eu não estou afastando de Deus? Será que eu não estou distanciando de Deus? Às vezes pessoas que não têm nada a ver vai sofrer consequência por causa das suas obediências. Tem muita gente que diz: não, eu vou fazer isso porque eu vou arcar com as consequências dos meus atos. Só que os seus atos não vão trazer consequências só para você, não. Aqueles que estão ao seu redor vão sofrer as consequências, porque nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Ou você é instrumento de Deus para abençoar, para levar bênção, como foi o caso de Abraão. Deus disse: vá e seja uma bênção, se tu uma bênção, por onde você for, você será uma bênção, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a partir que você foge da presença de Deus, você passa a ser instrumento do inimigo. Existem dois senhores a quem você vai servir, não existe um terceiro senhor, não. A palavra de Deus diz que você serve a dois senhores. Se você está fugindo de Deus, por recusar servir e fazer a sua vontade, você vai passar a ser um instrumento de Satanás para levar tempestade, confusão e problema e maldição por onde você for. O Jonas, quando ele entrou naquele navio, ele levou a tempestade. E pessoas estavam correndo risco de ser mortas por causa da insensatez, por causa da rebeldia, por causa da desobediência de Jonas. E as consequências para as outras pessoas são graves. E essas consequências só serão amenizadas, aplacadas, quando você assumir as consequências ou tomar sobre si. E a solução é um preço muito alto. É interessante quando você vai ver aqui qual era a consequência da desobediência de Jonas, de tentar fugir da presença de Deus. Pena de morte. Humanamente falando, era impossível o Jonas escapar. E ele entendeu isso. A solução é me lançar ao mar. O Jonas não sabia que tinha peixe esperando ele para tragar e levar lá para a praia, não. Ele sabia que iria morrer. E aos olhos dele, aos olhos humanos, aparece ser uma jornada sem volta. Que o Jonas, ele estava... Você lembra a oração dele lá, quebrantado, lá na barriga do peixe? Será que eu terei a oportunidade? Perdeu todas as esperanças, ele estava no mais profundo abismo, estava cercado, as algas enroladas na sua cabeça. E ele foi ao mais profundo abismo. E essa palavra aqui, no hebraico, é Sheol, significa sepultura. Ele achava que o mar seria a sua sepultura. Então, as consequências de tentar fugir de Deus são terríveis, tanto para a pessoa que está cometendo esse ato de loucura, como aqueles que estarão ao seu redor
sofrerão as consequências. Você pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição para a sua família e para todos aqueles que estiverem ao seu redor. E o Jonas, ele entendeu essa responsabilidade e disse: pode me jogar ao mar. Outra coisa que nós queremos considerar: não tente fugir de Deus, porque é impossível. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele te vê em todos os lugares. O Jonas foi, correu, escondeu lá no navio. Foi para o porão. Algumas pessoas poderiam dizer: Deus achou o Jonas lá no porão. Deus não achou, porque ele nunca perdeu o Jonas de vista. E nunca perde você de vista. Ele está vendo você e tudo que você faz, Ele está vendo. Deus sabia que o Jonas estava lá naquele barco, estava lá naquele porão, estava dormindo. Então, não adianta tentar fugir da presença de Deus. O salmista, Salmo 139, eu já fazia essa declaração: para onde fugirei da presença do Senhor? Se suba ao céu, na terra, no mar, qualquer lugar, onde você for, o Senhor estará ali. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, não adianta tentar fugir da presença de Deus. E se você vai tentar fugir da presença de Deus para escapar de uma responsabilidade que Deus te deu, é outro ato de loucura. Porque você, querendo ou não, aquilo que Deus estabeleceu vai ser cumprido. Ou de boa vontade, ou sem ser de boa vontade, ou seja, de qualquer maneira. O Jonas teve que passar por situações das mais complicadas. Foi tragado por um peixe, ficou 3 dias, 3 noites, depois foi vomitado lá na praia. Então agora eu estou livre. Não está livre não, vai para Nínive. Deus estabeleceu, e Jonas vai. Vocês perceberam? Aquilo poderia ter sido uma experiência maravilhosa e abençoadora na vida de Jonas. Mas foi dramática, traumática, mas ele teve que ir. E quando Deus estabelece alguma coisa para você fazer, você vai. Ou querendo ou não querendo, você vai. Portanto, é muito melhor ir de boa vontade, fazer igual a Isaías: Senhor, eis-me aqui. Até eles eram meio contemporâneos, o Jonas mais Isaías. A diferença, quando os dois encontraram com Deus. O Jonas fugiu, e o Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, não importa, seja Nínive, seja qualquer outro lugar, eu estou pronto e disposto a ir. O Jonas disse: não, eu não vou, eu vou para Tarsis. Pense bem, será que Deus não está dizendo para você: olha, vá por aqui? Você está dizendo: não, eu vou para cá. O que é que isso é na vida prática? Deus está dizendo para você: coloque a sua vida em ordem, tenha uma vida de consagração, de santificação, de serviço ao Senhor. Você diz: não, eu não vou me santificar, eu vou levar a vida de qualquer maneira, e eu não vou evangelizar, eu não vou fazer nada disso que o Senhor está mandando. Você está sendo um Jonas na vida. E talvez está vindo tempestade, você está perguntando: por quê? Porque está vindo tempestade? É porque você
está desobedecendo a Deus, está tentando fugir da presença de Deus. E nós vimos aqui que isto é impossível, fugir da presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares, está vendo tudo. E também porque o propósito dele vai se cumprir, querendo ou não. E nós devemos lembrar que tem um ponto aqui importante, é que para você não ser como Jonas, porque aquele Jonas era de uma natureza ruim, viu? Passou por tudo aquilo ali e não se converteu. Vocês viram? Aqui, apesar, na hora do apuro, ele fez confissão para Deus, reconheceu que ele era onipotente, onisciente, onipresente, reconheceu que ao Senhor pertence a salvação. Mas quando ele ficou livre, ele foi lá para Nínive, foi obedecer, mas foi reclamando. Continuou, foi na marra lá, reclamando com Deus. Quando ele foi cumprir a vontade de Deus, de má vontade, ele não foi levar nenhuma boa nova para aquele pessoal lá. Ele falou, só vou avisar que eles vão ser consumados daqui a 40 dias, consumidos. Mas ele não falou para eles que eles precisavam se arrepender, não. Vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias. Prepare para a sua destruição. Aí, isso aqui é maravilhoso. Deus faz a obra mesmo contra a sua vontade. Aí aquele pessoal tudo se converteu, até os animais. Aí ele ficou revoltado. E Deus começou a mostrar para ele alguma coisa. Então tá bom. Você está contrariado? Eu vou fazer um lugar ali para você descansar. Fez nascer uma árvore lá. E ele está todo folgado lá na sombra, quase igual lá no navio lá. Mas o coração dele estava remoendo, ele estava revoltado, ele ainda estava contrariado com Deus. Então tá bom. Vou dar mais um puxadinho aqui, seca a árvore. Aí o sol caiu na muleira dele, que ele quase desmaiava. Aí vai ele reclamar, pedir a morte e coisas dessa natureza. Nós estamos mostrando aqui algumas coisas importantes. Não adianta tentar fugir de Deus. Não tem nenhuma justificativa, todos os seus argumentos, o Jonas tinha muitos argumentos ali, que humanamente falando eram plausíveis, eram até justificáveis, mas para Deus não. Quando Deus manda, pronto, é para obedecer. E quando você não obedece, vem as consequências. Consequências para você, para aqueles que estão ao seu redor. E enquanto você não pagar o preço da sua desobediência, não vai ser resolvido o problema. E outra coisa é que o propósito de Deus vai se cumprir, você querendo ou não. Você não pode fugir da presença de Deus, se conscientize disso. É impossível fugir da presença de Deus, e aquilo que Ele tem como propósito vai cumprir na sua vida. Se você faz de boa vontade, com alegria, será a grande bênção, a grande maravilha para você. Mas se você faz murmurando, reclamando e de má vontade, você vai sofrer as consequências também. Então, meus irmãos, hoje, o que eu queria deixar bem claro aqui para você, fazer uma pergunta.
Você não está tentando fugir de Deus? A sua vida não está se distanciando cada vez mais de Deus? Essa frieza, sua falta de interesse com as coisas de Deus, interesse de vir à igreja, o interesse de relacionar com as pessoas, relacionar com os irmãos, isso é sinal do distanciamento de Deus. Você está fugindo de Deus. A visão que você tem a respeito de todos e de tudo, que a palavra de Deus quando diz que você deve amar até os inimigos. Quando você não consegue, que você faz acepção de pessoa também, é sinal que você está se afastando de Deus, está fugindo da presença de Deus. E tudo isso tem consequência. Agora a maior bênção, a maior maravilha é quando Deus te chamar. Que diz, veio a palavra de Deus a Jonas, dispõe-te e vai a Nínive. Quando Deus te chamar, você faça como Isaías, se coloca diante dele e diz, Senhor, eis-me aqui. Jamais tente fazer como Jonas, ir no sentido contrário. Você vai apanhar muito. Você vai apanhar, você vai sofrer, você vai se arrepender 1000 vezes de ter feito aquilo, e ainda vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Querendo ou não, você vai fazer. Porque Deus, Ele é soberano. Eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça e fazer uma reflexão e perguntar para você mesmo, será que você não está tentando fugir da presença de Deus? Porque é interessante que a palavra de Deus não diz que ele tentou fugir dos ninivitas, não. Ele tentou fugir foi da presença de Deus. Os ninivitas era só um pano de fundo. A dureza do coração de Jonas o afastou de Deus. E a dureza do seu coração também pode fazer você afastar-se de Deus. Então, esse é o momento de você refletir e voltar para o Senhor. O profeta Isaías, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Esse é o momento de você voltar, você retroceder, se você está se afastando de Deus. Você, como isso acontece? É você se humilhando, pedindo perdão, reconciliando-se com Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, o Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui e de cada um que está nos acompanhando pela internet. O Senhor sabe aqueles que estão se afastando do Senhor, que estão tentando fugir do Senhor, porque assim como o Senhor viu Jonas lá no porão daquele navio, o Senhor está vendo a cada um onde ele está. Pedimos ao Pai que o Senhor toque no coração deles para que volte. Pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja despertando-os, para que eles tenham consciência da gravidade que é afastar-se do Senhor. Pedimos ao Pai que tome-os nas tuas mãos, restaure o coração e a vida de cada um deles, para que cada um seja uma grande bênção por onde andar, para que cada um seja uma bênção nos seus lares, no seu trabalho, na sociedade, nos seus amigos. Não permita, Senhor, que sejam portadores de tempestade, que leve sofrimento àqueles que estão ao seu redor, mas que possam levar a graça, a paz, o amor e a salvação de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Pai que abençoe cada um que está aqui, abençoe cada família, abençoe o nosso país, abençoe os enfermos, restaurando a saúde,
restaurando os lares que estão em conflito, ó Pai, que estão em decadência. Que a paz do Senhor repouse sobre eles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um que está aqui presente, que está nos acompanhando e em todos os recantos do Brasil e do mundo, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.